Prezados amigos, estimados irmãos que nos acompanham, estamos aqui presentes na 55ª edição da Semana da Mulher Espírita Pernambucana, uma promoção da Comissão Estadual de Espiritismo, Pernambuco, com muita alegria, agradecendo inicialmente o convite e a lembrança do nosso nome, para trazermos algumas reflexões em torno do tema isolamento e lei de sociedade. E, especialmente, este tema está como um dos itens a ser tratado no tema geral, que é exatamente lições da pandemia à luz do Espiritismo. Então, muito apropriado podermos refletir um pouco sobre a questão da vida em sociedade. Essa edição específica vinculada à temática da Lei de Sociedade se insere no Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais da Vida. Mas iniciamos com uma ilustração muito curiosa de uma experiência que um antropólogo teve quando na África decidiu fazer uma brincadeira com as crianças. Colocou um cesto cheio de frutas e em dado momento ele arruma as crianças e diz: aquele que chegar primeiro, uma corrida, então terá o acesso à cesta de frutas. Qual não foi a sua surpresa? Que depois que arrumou tudo e que deu o sinal de partida, as crianças deram as mãos e foram todas juntas até o cesto de frutas. Ele ficou surpreso, ocidental, já bastante acostumado a todo o processo de competição, perguntou às crianças: o que é isso? O que foi isso? E eles responderam com uma palavra que significa Ubuntu. A palavra Ubuntu é uma espécie de princípio, é um valor presente na filosofia em inúmeros países da chamada África subsaariana, em que a ideia central é: eu existo e você existe, nós existimos, nós dependemos uns dos outros. Eu existo porque você também existe. E isso implica em respeito, em solidariedade. Então, naquele momento, não contou a questão da competição, o desejo de simplesmente pegar o cesto de frutas e se deliciar, mas a conquista de algo que envolvia, então, não apenas uma criança, mas envolvia o grupo inteiro de crianças. Uma grande lição. O Ubuntu tem sido um princípio geralmente veiculado quando se fala em relação à vida em sociedade. Nós precisamos ter Ubuntu, respeito, solidariedade, compreensão de que eu existo porque o outro existe também. E se o outro existe, automaticamente todo um conjunto de respeito, todo um conjunto que envolve solidariedade, preocupação com o outro, cuidado, tudo isso se torna necessário e presente na chamada vivência social. Então, iniciando propriamente as nossas reflexões em torno da obra espírita, o Livro dos Espíritos, parte terceira, nós vamos encontrar neste capítulo, que é sintético por sinal, 4 temáticas abordadas pelo nosso prezado codificador, respondidas às questões pelo Espírito Verdade. Ele inicialmente começa com a necessidade da vida social, abordará a questão da vida de isolamento, o voto de silêncio, para concluir com laços de família. O grande princípio que está presente neste capítulo, que é o capítulo 7, o 7º, da parte terceira do Livro dos Espíritos, da Lei de Sociedade, apresenta-nos como grande princípio, como lei, que Deus fez os homens para viverem em sociedade. Então, é uma premissa: Deus fez os homens para viverem em sociedade. Essa premissa nos apresenta alguns argumentos que são extremamente relevantes para que nós possamos construir um conceito, uma ideia a respeito da temática. Em primeiro lugar, o Espírito Verdade indaga a Allan Kardec: Deus deu ao homem a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação.
Faculdade, aqui na nomenclatura específica do século XIX, implica em capacidade de realizar alguma coisa. Então, Deus não daria a palavra, essa faculdade comunicativa, essa faculdade que o homem tem de se expressar, de expor ideias, sentimentos, pensamentos, de se articular com o outro, de compartilhar. Então, Deus não nos daria a palavra e todas as demais faculdades que temos, ou seja, capacidades que temos, se nós estivéssemos solitários, absolutamente isolados, Então, ele nos deu todas essas possibilidades para a chamada vida em sociedade, mas nos deu algo mais, o chamado instinto gregário, algo que os animais também possuem, mas os animais têm esse instinto gregário bastante direcionado para a proteção do grupo, para a aquisição de conhecimentos, para a reprodução. Mas o homem também tem o chamado instinto gregário. Mas mais do que o instinto gregário, o homem tem a sociabilidade, porque nós temos muito mais do que a vida animal. Nós temos vida moral. Essa é a nossa grande diferença. Os homens, continua o Espírito Verdade, individualmente possuem todas as diferenças, aliás, não possuem todas as faculdades e precisam progredir. Ora, não tendo individualmente todas as faculdades, mas precisando da vida em sociedade, será essa vida em sociedade que possibilitará que um, outro, ambos, muitos, múltiplos, todos possamos colaborar para a vida em sociedade. Então, é através desse contato social que nós vamos, então, construindo conhecimentos, permutando, obviamente, valores, construindo e erguendo culturas e assim por diante, Mas há uma meta para isso. Quando Deus ele traça, vamos dizer assim, o caminho, ali tem para onde chegar. A grande meta, também no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, seria todos devemos concorrer para o progresso social, já que individualmente todos também temos que buscar esse mesmo progresso. Mas como atingir isso sob o ponto de vista social? Ajudando-nos mutuamente, considerando que o homem individualmente, mas também os grupos, as sociedades, o próprio planeta, todos devemos caminhar na direção do progresso. A grande pergunta que não quer calar é e se a gente realiza de forma contrária, ou seja, se a gente não quer, ou se a gente simplesmente opta por outras situações. E aí, a principal situação que Kardec vai, inclusive, ter a oportunidade de avaliar com mais propriedade nas perguntas seguintes, seria exatamente o insulamento ou o isolamento, no caso. A expressão aqui é vida de insulamento. Então, o que é que ocorre? É aquele indivíduo que se afasta, que não quer viver em sociedade. E a pergunta é muito clara. O que é que pode acontecer? E duas expressões são muito graves para nós. Primeiro, ele se embrutece. Se embrutece e definha. Se embrutece e se estiola. Ora, quando Kardec vai indagar sobre essa vida em sociedade, quando vai trabalhar os itens específicos vinculados à vida de insulamento ou de isolamento para nós, Então, ele vai fazer a pergunta que é interessante, porque ele vai dizer, olha, a natureza tem gosto para tudo, Nós temos gosto para tudo. Então, não tem quem goste realmente da vida isolada? A resposta é muito direta. O Espírito Verdade foi muito forte ao afirmar que se o indivíduo encontra satisfação na vida de isolamento, ele responde, é uma satisfação egoísta. Pronto, direto, Também há homens, ele vai dizer, para ilustrar e nos ajudar no processo reflexivo. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Aprovas isso? Joga aí a pergunta para Kardec, Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém.
De verdade, né? Então, aqui ele diz assim, olha, eu não gosto de viver com ninguém, eu quero viver isolado. Primeiro, que a gente já nasce, né, em contexto social. Isso se torna, posteriormente, uma opção da criatura. Mas Kardec foi, mais uma vez, incisivo. Que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugirem do contato pernicioso do mundo? Então, coloca aqui Kardec um adendo. Não é apenas uma questão de satisfação, de um gosto. Ah, eu gosto de viver só. Ele ainda acrescenta essa outra ideia. Aqueles que querem fugir do chamado contato pernicioso do mundo. A resposta é mais direta ainda, viu? Duplo egoísmo. Né? Por quê? Em primeiro lugar, pelo próprio isolamento. Em segundo lugar, pelo julgamento do mundo como algo pernicioso. Lembremos de Jesus na sua oração pelos discípulos, quando dizia: não vos peço, ó Pai, que os tireis do mundo, mas que os livreis do mal. E nós já aprendemos na doutrina espírita que não basta que nós não pratiquemos o mal. É imperioso praticar o bem. Ou seja, é uma postura ativa, proativa, e não aquela atitude, eu venho aqui, eu não vou me comprometer porque eu estou longe do mundo, longe das tentações, longe das paixões. Não, isso não existe. Então, daí a resposta muito dura, duplo egoísmo. Mas, vejam bem, ele ainda vai fazer uma outra pergunta. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe dolorosa privação? E a resposta é maravilhosa. A melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que de mal. Evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Voltando à ideia, não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. É necessário ter uma atitude, ter uma forma de agir no mundo satisfatória, que nos conduz à harmonia para com a lei divina ou natural. Mas Kardec vai fazer uma outra perguntinha. Mas aqueles que se afastam, né, do seu mundo civilizado, por exemplo, para se devotarem ao amparo dos infelizes. E aí a resposta vai ganhar outros contornos. Esses se elevam ao se rebaixarem. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazer o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Nesse sentido, nos vem a lembrança de uma figura muito interessante, Albert Schweitzer, aquele que ficou conhecido como profeta das selvas. Um homem temente a Deus, grande executor das obras de Bach, construtor de órgão, inclusive, e um belo dia ele entrou numa espécie de avaliação. Ele queria fazer algo pelo seu próximo. Ele tinha uma formação evangélica, queria, de alguma maneira, fazer algo em benefício do seu próximo. Ele está em determinado local, quando ele vê um aviso, uma espécie de chamada, aqueles panfletos, em que se pedia ajuda para uma ação humanitária na África. Mas aí vinha a relação, então não era para todo mundo para ir para a África, não. Então lá vinha a relação e ele olhou para ele mesmo e disse: pronto, e agora? O que é que eu vou fazer? E viu que eles precisavam de médicos. O que é que ele faz? Se matricula no curso de medicina. Faria um curso de medicina e ele, de fato, vai posteriormente à África subsaariana, desenvolve um trabalho fantástico, porque, inclusive, lidando com a ignorância, com o medo daquelas tribos, constrói com as suas próprias mãos os hospitais, dentro das formas, dentro das possibilidades que o ambiente lhe propiciava. À noite tocava órgão, fazia também pregações, mas um homem extraordinário. Diziam que ele não aguentaria muito tempo, afastado em toda a sociedade, ele que tinha, vamos dizer assim, até uma certa respeitabilidade, uma certa fama, em razão da sua condição de músico, de construtor de órgãos. Mas ele dedica, então, a sua vida aos pobres
da África. É exatamente aquilo. Ele não vai se rebaixar, pelo contrário, ele se eleva pela dedicação, pelo trabalho, pelo cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade. Muito bem. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. E a resposta: esse não é o retiro absoluto egoísta. Eles não se isolam da sociedade, já que trabalham para ela. Lembremos, né, que o nosso próprio qualificador, quando vai trabalhar na obra Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele se isola um pouco, vai para o litoral, vai para uma praia e ali desenvolve o seu trabalho. Isso é diferente, porque na verdade o indivíduo não está fugindo da sociedade, não está saindo do contato social, apenas busca uma certa tranquilidade que uma atividade lhe requisita, mas em prol, ou seja, para, né, contribuir com a mesma sociedade. Muito bem. Aí Kardec, dentro dessa temática, vai então procurar um subitem que era muito comum em sua época, né, ainda, que era o chamado voto de silêncio, principalmente de algumas ordens religiosas, né? E aí ele faz a pergunta: o que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? E como sempre faz o Espírito de Verdade, ele nos estimula a reflexão e diz assim: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e porque Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Então, o Espírito Verdade nos auxilia a meditar. O problema não é o uso da palavra, né? O problema é exatamente o abuso da palavra. Isso nos lembra a figura do célebre fabulista Esopo, lá na antiguidade grega, como escravo, era muito comum na época, né? Então, ele está servindo o seu amo, que tem uma visita, e o debate lá em torno daquilo que era mais prejudicial, né, na relação social. E aí ele diz: eu sei o que é. E o dono, no caso o senhor, né, ele era um servo, um escravo, disse assim: você sabe como? Disse: eu sei, vende no mercado. Disse: como assim? Vou lhe dar dinheiro, você vai ao mercado, agora cuidado, como é que vai fazer, viu? Ele vai e quando ele chega, ele abre o embrulho é de línguas bovinas. E aí, então, o dono pergunta, né, o seu senhor: que é isso? Ele diz: é a língua é o que há de pior, porque a língua calunia, mente, engana através, no caso, da palavra. São os abusos da palavra. Muito bem, você é muito sábio. E aí continuaram a conversa. E a conversa agora era o que mais podia ser usado como instrumento de evolução, de emancipação, enfim, né, de melhoria. Eles também vendem no mercado, disse Esopo. E o dono: não é possível. Disse: me dê dinheiro, vou lá comprar. Foi lá, comprou e trouxe o quê? Língua. E aí eles: como assim? A mesma voz, a mesma palavra que xinga, que mente, que calunia, né? Pode ser também aquela que enobreça, que ensina, que esclarece, que consola. Enfim, né? Quando Esopo defende todas as possibilidades que a palavra tem de edificar e de destruir, ele alcança, inclusive, a liberdade. Então, aqui, o que está colocado para nós, pelo Espírito Verdade, é: o que Deus condena não é a palavra que ele deu ao homem, é uma faculdade que ele deu ao homem, mas é o abuso. E hoje nós encontramos tanto disso, não é verdade, meus amigos? Nós encontramos hoje, através da nova tecnologia que nós utilizamos, né, o abuso. Basta que nós lancemos um olhar rápido sobre as fake news, as manchetes das mídias, que são absolutamente perturbadoras. Raras são aquelas situações em que você vê uma chamada, está procurando alguma coisa, alguma informação, vê uma chamada, aí você vai. Então, muitas delas é a distorção, né? É a insinuação e muitas vezes é a calúnia mesmo que ali aparece, a mentira, a chamada fake news. Então, Esopo hoje
ficaria realmente horrorizado com todas as possibilidades que nós temos, né? Terríveis, mas temos também oportunidades maravilhosas como essa, que a 55ª edição da Semana da Mulher Espírita Pernambucana traz àqueles que nos acompanham, aos internautas que estão assistindo, que ainda vão assistir, o canal de quê? De esclarecimento e de consolo. Mas aí o Espírito Verdade nos chama a atenção para uma coisa, a importância do silêncio. Ele vai dizer, opa, né? O silêncio é útil, pois no silêncio te recolhes, teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio, não, isso aí ele diz é uma tolice, né? Então, é muito clara aí a preocupação que o Espírito de Verdade tem, mais uma vez, de nos remeter a uma reflexão. Que reflexão? A nossa necessidade de silenciar. Porque quando a gente fala e só coloca para fora, a gente tem a dificuldade desse processo inverso, o processo interior, de falar para nós, de buscarmos a nossa própria intimidade, de auscultar a nós mesmos. Então, o Espírito Verdade diz, mas o silêncio é importante, porque o silêncio é recolhimento. Então, esse recolhimento ele é fundamental nesse processo de quê? De autoencontro. Nesse processo em que nós temos a oportunidade de fazer um mergulho interior, de orar, de meditar, de descansar um pouco a nossa mente, às vezes tão agitada. Então, é nesse momento em especial que o silêncio opera em nós, a ausculta de nós mesmos, que nos coloca muitas vezes na comunhão com os nossos espíritos amigos protetores. É nesse silêncio de recolhimento que nós tantas e tantas vezes encontramos fortaleza, fé, coragem, bom ânimo, que nós encontramos às vezes respostas para situações que nós estamos vivenciando. Então, meus queridos amigos, estas são as primeiras abordagens do capítulo, da terceira parte das leis morais, lei de sociedade. A necessidade da vida em sociedade e principalmente a necessidade de agirmos todos na direção de um progresso que é coletivo, mas depende do esforço individual, do esforço de cada um. Então, vamos dar uma rápida pausa, só para a gente respirar, para atentarmos ao fim do capítulo, que é extremamente importante, os laços de família. Na última parte do capítulo referente à lei de sociedade, nós vamos encontrar Kardec apresentando algumas questões muito interessantes a respeito da família. Na verdade, são 3 questões. Essas 3 questões, ele continua com o mesmo processo anterior, em que ele vai também recorrer à questão instintiva dos animais. Kardec indaga, por que razão, entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer quando estes não mais precisam de cuidados. Obviamente que, de acordo com os conhecimentos da época, hoje já bem adiantados, mas o Espírito de Verdade vai nos responder, procurar trazer para nós uma compreensão acerca da vida instintiva, ou seja, a vida propriamente material, que os animais eles vivenciam e que quando, em especial entre nós, os mamíferos, quando aquele filhotinho já consegue andar sozinho, então ali, vamos dizer, cessa a noção de responsabilidade. Nos chama a atenção de modo muito específico, o Espírito de Verdade, para o aspecto moral dos homens. Ou seja, entre nós, os homens, apesar de se decantar tanto a questão do instinto materno, essa coisa toda, mas isso apenas chama a atenção para uma inclinação natural. Mas após nós termos tantas notícias terríveis
que nós tivemos já ao longo de muitos anos a respeito de pais que abandonam seus filhos, esquecem seus filhos, matam seus filhos, seus enteados e assim por diante, que já se chegou à ideia, muito pertinente por sinal, de que ser pai e ser mãe é uma aprendizagem também. Não é só a inclinação, vamos dizer assim, natural, mas é um processo de aprendizagem e que tem, obviamente, uma reclamação sob o ponto de vista do nosso esforço, do nosso processo também de evolução. Na pergunta 774, há uma preocupação de Kardec, porque há pessoas, diz ele, que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. É quando o Espírito de Verdade, com a sua maneira cirúrgica de orientar, vai dizer: o destino do homem é diferente do dos animais. Ou seja, nós temos o quê? Nós temos vida moral. E há aqui um trecho que é conhecido e decantado por todos nós. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, nós temos agora uma outra colocação importante. Primeiro, é que a vida em sociedade é lei natural e que a vida em família é também lei da natureza. Ora, meus irmãos, a família, muitos diziam, especialmente no século passado, estaria destinada a falir. E não é verdade. Ela transmudou, ela transformou-se. Ela hoje tem arranjos os mais interessantes e diferenciados. Mas a família, nesse sentido de um agrupamento, de uma pequena sociedade que deve, inclusive, ter no afeto, no cuidado recíproco, a sua essência. A própria ideia de consanguinidade já não tem mais essa força toda. A ideia de família vem de fâmulo. Fâmulo seria o escravo dentro da cultura romana. Então, essa ideia posteriormente evolui para envolver o quê? Tudo, mulher, filhos, escravos. Então, o patriarca romano era o dono de tudo. Então, pertencimento a ele, no caso. Posteriormente, há uma separação para que a palavra, a expressão servos, pudesse diferenciar. Família passa a ser, então, exatamente pai, mãe, filhos. Hoje, dentro da nossa concepção mais de família moderna. Hoje, com os arranjos os mais variados possíveis. O que nos interessa ver de modo bem específico quanto à visão espírita é a compreensão que o Espiritismo nos traz sobre os laços de família. O Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazendo aquela conceituação tão conhecida de todos nós: parentela corporal, parentela espiritual. A partir, em especial, da compreensão da reencarnação e sua finalidade. E mostrando para nós que, na verdade, a família, ela é um ponto de encontro de almas. Mas almas, muitas vezes, não tão simpáticas. Almas, muitas vezes, que necessitam, de fato, de estarem ali juntas, sofrendo, chorando, sorrindo, trabalhando, para reconsiderar situações, para rever posturas, para renovar afeições ou para mudar antagonismos, para criar verdadeiros laços de afeto. A parentela corporal, todos nós sabemos, via consanguinidade. Pode também acontecer que na própria parentela corporal exista também parentela espiritual, pela afinidade daqueles que reencarnam no mesmo grupo consanguíneo. Mas a família espiritual, a parentela espiritual, é algo muito mais amplo. A doutrina espírita nos oferece assim uma compreensão mais dilatada. Família espiritual, parentela espiritual, significa identidade, afinidade, verdadeiro carinho, verdadeiro amor. É o próprio Kardec quem vai nos dizer
no Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes tanta preocupação, né, ao longo da história com a questão da consanguinidade, e muitas vezes a família já se destrói aqui mesmo, ou seja, no próprio plano, né? Mas a parentela espiritual, essa ultrapassa, podemos dizer assim, os liames corporais, alcança o infinito, alcança a pátria espiritual, porque representa a união de almas verdadeiramente afins. Outro ponto muito importante que a doutrina espírita nos traz quanto aos laços de família é nos mostrar que, por ser um ponto de encontro das almas, é também o local onde nós encontramos desafetos, onde nós encontramos inimigos do pretérito, aqueles que nos devem, aqueles a quem devemos, para que no exercício dessa experiência que é primária, dessa experiência que é plena, nós possamos então saldar dívidas, nós possamos reconsiderar posições e nós possamos, enfim, nos reconciliar. Esse o grande objetivo da reencarnação em família de espíritos que possuem antagonismos e antipatias. Mas e aqueles outros que não têm exatamente este quadro? Lembramos, a propósito, uma colocação muito fofa, vamos dizer assim, né, do nosso Hermínio Corrêa de Miranda, que dizia assim: família, sob o ponto de vista de espíritos afins, é um grupo, né, que se alterna, ora do lado de lá, ora do lado de cá. Olha que coisa linda, né? Então, é um grupo que se alterna em planos, ou seja, uns ali estão no plano espiritual, acompanhando, apoiando, intuindo, inspirando, outros aqui nas lutas, e depois essa troca. Essa ideia curiosa do nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda nos faz lembrar uma experiência. Não gostamos muito de relatar experiências pessoais, mas essa é de um parente nosso e é tão bonita que acho que é interessante a gente socializar. Era um jovem, né, desencarna aos 24, 25 anos incompleto, com um tumor cerebral, né? Então ele vai e passa uns anos de muita luta, mas espírita. Ele então costumava perguntar ao tio espírita: tio, quando é que eu vou desencarnar? Quando é que eu vou saber que eu desencarnei? E o tio dizia assim: olha, quando você abrir os olhos e só vir desencarnado, meu filho, então já sabe que está do lado de lá. O tempo passou, ele fez uma revolução na própria alma, né? Ele fez coisas maravilhosas, se dedicou, estudou, se preparou a família para o enfrentamento, né, da sua partida. E ele dizia ao tio: tio, quando eu puder, eu venho falar com o senhor na reunião mediúnica. Isso aconteceu, isso foi verdadeiro, né? Ele então dizia ao tio que iria mostrar que era ele porque queria apertar o braço dele. Olha que coisa, né? Ah, mas aconteceu realmente o fato. Ele desencarnou, né? E em uma oportunidade, em reunião mediúnica, a médium recebe uma mensagem dele falando, né, desse retorno e tudo mais. E quando, depois de um momento de avaliação, a médium disse ao tio, que era o coordenador da reunião: eu só achei uma coisa estranha, era a vontade de apertar seu braço. Então, interessante observar, né, esses detalhes. Mas o que foi mais interessante é que 6 meses após a desencarnação dele, o nosso irmão Divaldo viu a foto dele e perguntou quem é. E eu disse: olha, o sobrinho, né, a gente, o sobrinho desencarnou assim, assim, assim. Ele me apareceu. Ele me apareceu aqui e disse para mandar um recado para a mãe dele. Mandou um recado, aquela coisa toda, e nós conversamos um pouco. Ele disse: o que eu achei interessante é que ele narrou como foi. Ele tinha o tumor, mas desencarnou, teve uma convulsão generalizada, estava se preparando, saindo da UTI para o apartamento, teve uma convulsão ali mesmo desencarnou. E ele conta que passou um tempo que ele não sabia o que estava acontecendo. Nós conhecemos como o momento da chamada perturbação, que nós não temos exatamente a medida, como mensurar o tempo, mas ele disse que acordou. Quando ele acordou, ele viu o avô e já tinha desencarnado. Olhou para o avô e perguntou: vovô, morri? E o avô disse: não, meu filho, voltou para casa. Essa expressão, meus queridos amigos, é para nós uma expressão de uma beleza, de uma poesia e de uma profundidade. Voltou para casa. Então, Hermínio tem razão. Família é um grupo em que se alternam
Uns espíritos ficam no plano espiritual, na casa do Pai, outros retornam e assim nós vamos na grande dinâmica do processo de evolução. Mas gostaríamos de aproveitar esses momentos para poder dizer aos nossos irmãos que de fato a família é esse instituto, esse instituto educacional, com diversas funções, nós sabemos todos, mas de modo muito específico na ótica espírita, além de todas as funções sexual, econômica, afetiva, cultural, educativa, a função regenerativa. A perspectiva espírita nos apresenta, então, essa função regenerativa. Nos coloca o Espírito Emmanuel na obra O Consolador. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam o quê? As amarguras, do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradoras e santificadas, purificadas as afeições acima dos laços de sangue. O sagrado instituto da família se perpetua, então, no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Então, essa função regenerativa é a doutrina espírita que nos apresenta para nos dizer que estamos matriculados no Instituto Familiar para um objetivo que é muito maior do que aquele usual, aqui entre nós na Terra, nas chamadas uniões conjugais, quaisquer que sejam elas. Na verdade, a família é o grande laboratório, é a experiência que necessitamos. Por isso, na doutrina espírita, sempre dizemos, nós não reencarnamos no lar errado. Nós não reencarnamos em um lugar equivocado. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, exigindo de cada um de nós a maneira certa e correta de reagir. Assim, meus queridos amigos e estimados irmãos, quando Kardec nos aborda a questão familiar, e mais antes, na questão 582, ele vai nos falar dos filhos, indagando. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. É a colocação que está apresentando a outra função precípua da família na ótica espírita, que é exatamente a função educativa. Mas não só a educativa escolar, a educativa na perspectiva da construção de um sentido de vida. Por essa razão, na doutrina espírita, além de todas as competências e funções da família, destacam-se mesmo a função regenerativa e a função educativa na perspectiva, em especial, da chamada educação moral. É o que Kardec, de forma tão contundente, vai nos apresentar em diversas partes do Livro dos Espíritos, em especial, chamando a atenção para a educação como a chave do progresso moral. Então, é necessário que a família não se veja apenas naquele contexto de ser a cuidadora, a que provê, a que encaminha a escola, mas é na família que se forma a personalidade. É na família que se dá a educação emocional. É na família que ocorre a educação moral, que se prepara esse conjunto de espíritos que estão aí reencarnando para que eles possam colaborar de fato na construção de uma nova era para a humanidade. Leon Denis afirmaria em um determinado momento, para uma nova sociedade, novos homens. E nós, da Tavênia, Leon Denis, diríamos, e novos homens para uma nova sociedade, numa perspectiva de uma nova educação. E, voltando a Kardec, a educação moral, aquela que forma o quê? Aquela que forma hábitos, aquela
que ajuda o espírito reencarnado, pela sua maleabilidade no período de infância, a adquirir novos hábitos, a ter experiências mais salutares, mais saudáveis, que possam ajudar então a prole, a nova geração, na conquista de sentidos de vida e principalmente de inclinações para o bem, para o respeito, para a concórdia, para a ordem, para a previdência. A família, ela possui, então, toda essa responsabilidade na construção de uma sociedade. Por isso, quando a família adoece, a sociedade também adoece como um todo. Mas muita gente defendeu, em especial, nós vamos ver isso no século XX, na sua segunda metade, muita gente, muitos pensadores dizem, a família ela é repressora, ela não funciona, ela complica a vida do indivíduo, melhor seria que ela não existisse. Kardec teve essa preocupação com essa ideia e fecha o capítulo exatamente nos apresentando a pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta: uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, o egoísmo, mais uma vez, ele estaria sendo alimentado. Olha, que o Espírito de Verdade, em diversas oportunidades, afirmaria que exatamente o egoísmo, essa chaga da humanidade, ele é estimulado pelas instituições, estimulado também no seio da própria família. Observemos dessa forma que, com essas mudanças que ocorreram nos chamados formatos familiares, a família continua aí, continua com o seu papel eminentemente educativo, de formação de personalidade, de educação moral, de educação emocional e, podemos dizer, continua sendo esse espaço de regeneração para que esses espíritos nós possamos nos encontrar buscando então ressignificar as nossas experiências e o que é mais importante, buscando principalmente a reconciliação. Assim, tentamos com as nossas dificuldades, limitações, apresentar rapidamente o capítulo que trata da lei de sociedade. Mas nós gostaríamos de aproveitar esses minutos finais para uma pequena reflexão diante do tema geral, lições da pandemia. Há lições da pandemia nesse aspecto, em especial da família e da sociedade. O nosso querido Divaldo diz que nós fomos, de repente, trazidos de volta à família. E, segundo pesquisadores, estudiosos, nunca houve tanta separação e nunca houve também tanta violência. Olha que coisa estranha. É que parece que, de repente, a gente estava tão acostumado lá fora que estar dentro da família, dentro de casa, no lar, a coisa ficou complicada. Então, isso para nós é um momento muito importante de avaliação. O que foi que a pandemia trouxe para nós, sob o ponto de vista de nosso aprendizado sobre nós mesmos e sobre as nossas relações familiares? Como é que estamos nos portando diante da sociedade? O que estamos fazendo? Ficamos apenas nos tormentos do medo, da insegurança, ou procuramos agir de maneira realmente produtiva diante das dores, das profundas dificuldades? Nunca vimos uma fase tão difícil, não só no movimento espírita, na sociedade, nas nossas relações de família e nas relações sociais. E somos chamados, principalmente nós espíritas, e nós mulheres espíritas, ao aconselhamento, ao apoio, a toda uma atitude positiva para que esses momentos de dificuldade, esses momentos difíceis realmente que nós estamos passando, de doenças, de perda, de violência, de desemprego, de necessidades, sejam momentos encarados como momentos de crescimento. Crise e crescimento estão juntas. Então, que nós possamos aproveitar essa lição, valorizar a família, valorizar os nossos idosos, valorizar as nossas oportunidades de estarmos juntos e valorizar também a oportunidade do auxílio, do amparo àqueles que tanto necessitam. Assim, esperamos, meus queridos amigos e irmãos, que essas palestras, que a 55ª Semana da Mulher Espírita Pernambucana possa trazer para todos nós muitas experiências
muitas lições para que nós possamos encarar esses momentos como momentos de crescimento, alimentando em especial 4 atitudes fundamentais: a saúde mental, a oração, a meditação, juntas, a confiança em Deus e a prática do bem. São caminhos para que nós possamos transitar nesse momento, em família e em sociedade, na conquista de certezas de que dias melhores virão. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós vamos construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, começando em nós e começando no interior da nossa família. Que possamos bem dizer as oportunidades, as lutas, as perdas, as dificuldades, mas que possamos principalmente nos dispor a seguirmos adiante, para frente e para o alto. Muito obrigada, Comissão Estadual do Espiritismo, muita paz para todos nós.